Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos a convite do Grupo Espírita Francisco de Assis de Sorocaba para realizarmos um bate-papo e uma transmissão de informação acerca de um assunto espiritualista, algo da doutrina espírita que possa agregar mais informação, mais conhecimento, mais consolação com essa maravilhosa doutrina. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu peço que fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento alto e que possamos expressar a nossa gratidão a toda a criação. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Messias, nosso Salvador, Irmão Maior, a toda espiritualidade do bem que nos acolhe, nos consola e nos conforta, aos nossos guias e mentores espirituais, nossos anjos e espíritos protetores, a todos agradecemos pelas oportunidades de desenvolvimento e evolução. E, apesar dos percalços em nossa jornada, muitas vezes colocados por nós mesmos, apesar das reclamações que muitas vezes temos, que saibamos encontrar dentro de nós a fé do tamanho do grão de mostarda, que saibamos compreender que somos o sal da terra e a luz do mundo e dessa forma somos co-criadores do universo e podemos também semear as palavras de Jesus, os ensinamentos do Cristo em nós mesmos e naqueles que nos cercam. Que a cromoterapia divina nos envolva e que possamos abrir nossas mentes e corações para as informações ora trocadas. Que assim seja, graças a Deus. Bem, e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um livro muito especial para mim. E não é um livro da doutrina espírita ou da codificação, mas é um livro que eu estudei na minha 5ª série nas aulas de português. A história de Fernão Capelo Gaivota. O autor é o Richard Bach. E esse livro é muito importante para mim. Todo ano eu releio, acho que pelo menos umas 2 vezes ao ano. E há pouco tempo atrás eu passei para o meu filho Mateus, agora com 14 anos, para ele ler esse livro. E ele adorou e ele encontrou muitas analogias do livro com a doutrina espírita, com a vida do Cristo, com a nossa própria vida e a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. E é por isso que eu escolhi trazer essa lição de liberdade que o Fernão Capelo Gaivota, que o Richard Bach, através do Fernão Capelo Gaivota, traz para nós. E para aqueles que leram o livro e não se recordam, ou então que não leram, não tiveram contato com o livro, o que ele conta? A história do Fernão Capelo Gaivota é um bando de gaivotas como outro qualquer, que acordam na praia, voam para o mar, normalmente atrás dos navios pesqueiros, buscando aqueles peixes, os restos ou aqueles peixes que escapam das redes, e as gaivotas ficam se digladiando entre si para abocanhar um peixe, satisfazer suas vontades, seu desejo material e voltar no final do dia para a praia. E essa é a vida das gaivotas. Mas não era essa a vida do Fernão Capelo Gaivota. Porque enquanto todas as gaivotas iam, então, quando todo o bando se direcionava atrás dos pesqueiros, ou mesmo buscando cardumes, estava o Fernão sozinho, isolado, lá no alto, aprendendo a voar.
Dentro de si havia uma coisa que falava: Fernão, você é destinado a algo mais. E ele encontrava nos voos, na busca da velocidade, das alturas, das manobras, ele encontrava a razão de ser da gaivota que ele estava destinado a realmente ser. E olha que analogia maravilhosa para a nossa vida. Enquanto muitas vezes, apegados à matéria, a humanidade se entregou ao hedonismo, aos prazeres que o conforto da vida moderna nos traz. É muito fácil a gente se... Como que eu posso colocar? É muito fácil a gente ser coagido pelas práticas, pelas convenções sociais, a fazer algo que a gente nem acha muitas vezes correto, porque a gente sabe que estamos destinados, que podemos fazer algo mais. E era assim que o Fernão Capello se sentia. Ele colocava na cabecinha dele de gaivota: Fernão, você não precisa ser igual aos outros, pois nunca agradará a todos, mas dentro de mim, Fernão, existe algo que fala: eu posso fazer mais, eu posso ter uma busca diferente dessa materialidade a que nós gaivotas estamos acostumadas. E se dentro dos meus estudos, da minha busca de conhecimento do voo, das manobras acrobáticas, das alturas, da velocidade, eu encontrar algo de positivo, eu posso levar essa informação ao meu bando para que o bando também se melhore. E o Fernão começou a ouvir a intuição que existia dentro dele falando: você está destinado a voos mais altos. E uma das primeiras grandes lições, quando o Fernão estava tentando voar mais rápido, e aí ele perdia o controle da velocidade, porque aí ele descia naquele voo rasante, e na hora de chegar próximo à água, ele começava a fazer a curva para não bater na água. Uma pena da sua asa direita movimentava-se de uma forma errada, e aí ele saía todo destrambelhado e se estatelava numa rocha ou na água. E aí ele pensava: não, eu sou um fracassado, eu devo ser como as outras gaivotas e devo fazer aquilo que elas estão fazendo, porque eu estou fracassando, eu tentei um voo e não deu certo. E quantas vezes na nossa vida a gente não se sente fracassado? Mas o Fernão, aí ele pensava: não há fracassos. Não há fracassos. É a vida que está me dando um feedback, a vida que está me dando um retorno de que alguma coisa eu estou fazendo de errado. E caso eu corrija esse meu erro, eu terei encontrado uma forma de me melhorar. E talvez eu encontre a solução daquele problema. Então não há fracasso, são formas de aprender que eu estou ampliando o meu leque de conhecimento e de experiências. Basta eu avaliar o que eu estou fazendo de errado para me corrigir. E olha uma nova analogia maravilhosa para a vida. Vamos pensar em relacionamentos, por exemplo. Namoros, casamentos ou amizades, nós temos relacionamentos fracassados e por isso nunca mais poderemos ter outro relacionamento saudável? Não. Não foi, na verdade, um relacionamento fracassado que acabou com uma discórdia entre amigos ou entre casais. Não foi um fracasso. Simplesmente algo aconteceu que fazíamos de errado, nenhum nem outro, fazíamos de errado. Não adianta tentar achar culpados. Mas, se no próximo relacionamento eu avaliar os erros que são da minha alçada, eu terei aprendido. Eu poderei me corrigir e posso buscar um relacionamento mais saudável e posso buscar aprender cada vez mais com a vida e me melhorar.
Então, o Fernão Capelo Gaivota, ele percebia que as gaivotas não estavam lá só para comer e dormir na praia, como nós, seres espirituais encarnados, não estamos aqui só para deixar a vida nos levar. Através de uma convenção social, cultural, espiritual ou familiar, ou o que quer que seja. Dentro de nós, algo fala mais alto. A minha família, por exemplo, vem de um berço em outra crença religiosa. Eu há pouco mais de 10 anos, 12 anos que eu conheço a doutrina espírita. Porque algo me falava que naquela crença não me traziam respostas, não me trazia o consolo que eu esperava. E eu encontrei na doutrina espírita isso. Quer dizer que eu fui fracassado durante 40 anos numa doutrina religiosa? Não. Eu aprendi muito com aquela doutrina e eu sou grato a ela. Mas agora eu estou numa nova caminhada diferente de toda a minha família de origem. E não há fracasso, é simplesmente uma forma que eu estou encontrando. E dentro da linguagem que eu encontrei a minha verdade, eu consigo compreender a linguagem da minha família de origem, meus pais, irmãos, tios e por aí, para tentar falar a mesma linguagem dele com a minha nova visão sobre a vida espiritual. E isso é muito edificante, isso é muito gratificante, isso é uma troca de conhecimentos muito forte, porque a gente aprende a tolerância, não julgamento e todas as coisas maravilhosas que nós temos ao nosso dispor. Então a gente tem que entender que a gente não está aqui somente para buscar a materialidade da vida, a gente está aqui numa vida espiritual muito grande e a gente pode agregar da mesma forma que o Fernão Capelo Gaivota queria, conhecer cada vez mais para poder agregar aquela sociedade em que ele vivia. Então, nos cabe fugir da zona de conforto. Nós estamos numa passividade muito grande, às vezes, durante milênios da nossa existência, que é o que a doutrina espírita fala. Só que estamos agora aqui, acordados, despertos, para enxergar que a porta larga da materialidade é fácil, é tranquila, é até gostosa, digamos assim, pelos prazeres psicológicos que nos traz, mas é a porta estreita do trabalho, da ponderação, de realizar as coisas necessárias para edificarmos uma moral cada vez melhor. É isso que nos conduz a uma evolução cada vez maior. Então é a busca pela excelência que o Fernão Capelo Gaivota tinha no seu voo, é a busca pela excelência que nós encarnados temos que ter, conhecendo a doutrina, não só conhecer, porque aí a gente fica no campo das ideias, mas praticar a doutrina espírita. Praticar a caridade, a humildade, a benevolência, a tolerância, a caridade e todos os outros preceitos e virtudes ensinadas pelo Cristo. E quanto mais a gente praticar, como o Fernão, quanto mais praticava o voo, nós, quanto mais praticarmos as virtudes, melhores nós ficaremos. E quando ficarmos melhores, a satisfação de realização dentro de nós nos faz expressar a gratidão. Expressando gratidão, somos mais felizes. Sendo mais felizes, harmonizados e equilibrados, tornamos-nos referências para os outros que estão nos olhando. E sem a gente querer, olhem para mim. Eles vão ver como você é equilibrado, harmonizado. E aí vão te perguntar, como é que você consegue tudo isso? E aí você mostra a sua trajetória e o seu caminho. Dentro disso, voltando para o livro, o Fernão Capelo Gaivota conseguiu perceber que quando ele fazia um voo, ele se elevava bastante e fazia um mergulho com as asas numa determinada aerodinâmica, ele conseguia mergulhar muito mais fundo. E quando ele mergulhava mais fundo, ele pegava os peixes maiores.
com as carnes mais suculentas, mais tenras, e se alimentava melhor. Ao invés de ficar pegando centenas de peixinhos ou restos, ele podia fazer uma única refeição com um grande peixe. E é isso que nós fazemos. Quanto mais nós mergulharmos na nossa essência, mais encontraremos a força que reside dentro de nós, a chama divina que reside dentro de nós, o sal da terra, a luz do mundo, a fé do grão de mostarda que reside dentro de nós. E é isso que a gente tem que fazer, mergulhar como Fernão Capelo Gaivota, através do autoconhecimento. E é engraçado que quando o Fernão Capelo Gaivota aprendeu a mergulhar profundamente, cada vez que ele pegava um grande peixe, ele não comia. Ele levava para uma gaivota mais velha, que não conseguia mais voar, que estava lá na beira da praia. E ele deixava o peixão caridosamente, humildemente para aquela gaivota. Olha que lição maravilhosa que nós temos aí, se não é a própria lição do Cristo. Então Fernão Capelo Gaivota identificou que há um propósito maior na minha vida, é possível voar mais alto, e nós, seres humanos aqui encarnados, podemos voar cada vez mais alto. Cabe acreditarmos, cabe a nós sabermos que podemos nos superar a cada dia mais, que podemos ser melhores, sem tédio, sem medo, fugindo das nossas inseguranças, das nossas raivas, das nossas crenças, sejam desta vida ou de milênios. E aí sim, entenderemos que é possível viver sim uma vida longa, plena e feliz. E uma frase muito bonita, que eu vou até ler aqui, que o Fernão Capelo Gaivota, que tem ali do Richard Bach no Fernão Capelo Gaivota, é assim, ó: quando você chega ao limite de toda a luz que você conhece e está a ponto de dar um passo na escuridão, fé é saber que uma dessas coisas vai acontecer: vai haver chão, ou você será ensinado a voar. Olha que bonito, gente. Vejam se não é isso que acontece nas nossas vidas. Quando estamos chegando nos momentos de trevas, nos momentos penosos, como este da pandemia que estamos vivendo, quando a gente está a um passo da escuridão, a fé é saber que ou vai haver chão, ou você vai ser ensinado a voar. E ou nós estamos encontrando chão, consolo, nas pessoas que estão à nossa volta, talvez não fisicamente, mas no WhatsApp te mandando uma mensagem, no telefonema, numa conferência virtual. A gente vai encontrar chão na doutrina espírita, chão nas mensagens positivas que estão pipocando no seu celular, no seu computador. Então você encontra chão, ou então você é ensinado a voar. Como ensinado a voar? Percebendo que eu tenho que mudar aquilo que eu estava fazendo. Se eu estou entrando numa vibe, numa frequência negativa, eu sei que eu não posso fazer isso, então eu vou aprender a voar, serei ensinado a voar por conta das circunstâncias. Então eu vou atrás de um livro, eu vou atrás de um vídeo, vou ligar para uma pessoa que me eleve. E é uma coisa muito bonita que o Richard Bach traz para nós com o Fernão Capelo Gaivota. Então o nosso crescimento, o nosso propósito é o crescimento e é a evolução. A gente tem que compreender isso. São estágios que estamos passando, mental, moral, espiritual, físico, para uma evolução, para a sublimidade, para um dia sermos sim seres angelicais. Mas neste momento temos a necessidade de fé, esperança, força para buscarmos as nossas virtudes e superarmos as nossas dificuldades. E dando sequência à história do Fernão Capelo Gaivota, numa das tantas manobras que ele fez, que ele aprendeu a fazer, teve uma que ele rasgou numa velocidade
estupenda, ele rasgou todo o meio do bando de gaivotas ali que estavam ainda tentando, brigando pelos peixes, e o Fernão passou como um raio. Desculpe. E ele estava em êxtase por ter atingido aquela velocidade. E no final do dia, quando ele chegou à praia, todo o bando de gaivotas reunidas, ele pensava assim: as gaivotas ficaram estupefatas com a minha velocidade e vão aqui me enaltecer. Então o orgulho dele falava alto. E na verdade, o líder do bando, a gaivota mais velha, o baniu. Porque a gaivota mais velha falava: um bando de gaivotas tem que dormir, acordar, se alimentar, voltar para a praia, dormir, acordar, se alimentar e voltar para a praia. E o que você fez não está de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, Fernão Capelo Gaivota, você está banido do bando. Então veja só, primeiro, tomado pelo orgulho por algo que ele fez, ele esperava os louros. E aí colheu o quê? O fracasso? Não, o erro. O erro porque ele queria ser enaltecido. Mas da mesma forma aquela convenção social do bando, que também não estava de acordo com aquilo que ele acreditava, acabou banindo dele. E na verdade ele já era um ser de certa forma banido, porque ele já praticava sozinho o voo. E ele se achava um pária. Como muitos de nós, muitas vezes nos achamos párias na nossa família, na sociedade. Mas aí a gente encontra, seja num centro espírita, seja numa igreja católica, num templo evangélico, seja em qualquer doutrina, seja num grupo de amigos, seja no time de futebol, seja no bate-papo com as amigas, você encontra pessoas com afinidades. E aí você se sente bem. E foi isso que aconteceu com o Fernão Capelo Gaivota. Pária daquele grupo, ele foi banido. Mas aí um dia voando, sozinho, nas suas acrobacias, nos voos de altura, nos voos de velocidade, algo soou na cabeça dele. Você vai se reunir com seres afins, com seres de propósitos similares aos seus, e começaram a voar ao lado dele gaivotas brilhantes, com asas douradas. E o Fernão Capelo Gaivota foi para outro plano. É como se ele fosse para outra encarnação. E ele chegou numa encarnação onde haviam várias gaivotas treinando voo. Voo acrobático, voo de velocidade, voo em formatura, 4, 5 gaivotas lado a lado. E lá nesse novo mundo, o Fernão encontrou o Xiang, um mestre, um guia, um protetor espiritual. E esse protetor falava para o Fernão: Fernão, passamos por 1000 mundos. Escolheremos o nosso próximo mundo através daquilo que aprendemos neste. Estamos neste mundo com aquilo que aprendemos e angariamos nos mundos passados. Não aprender nada significa que no próximo mundo faremos as coisas iguais a este, com os mesmos pesos e limitações a vencer. Olha se não é o que nós aprendemos com a reencarnação. O que nós fizemos nas vidas pregressas, se continuarmos fazendo nesta, a gente vai estacionar. Se nesta vida, nesta oportunidade que temos da encarnação, nós não vencermos as más tendências, não promovermos o autoconhecimento, nós não evoluiremos para outros mundos. E aí, você prefere permanecer em provas e expiações ou quer ir para a regeneração? Cabe a nós essa escolha. Então, a gente fala que a gente está em busca do paraíso. E uma outra lição muito bonita do Xiang para o Fernão Capelo Gaivota é: o paraíso não é um lugar, nem um tempo. O paraíso é ser perfeito. E aí talvez você pense: nossa, ser perfeito?
Complicado isso. Quando eu leio O Homem de Bem, né, aquele capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já me sinto tão distante disso. Mas o que o Chiang quer ensinar para o Fernão Capelo Gaivota é: você é perfeito neste momento, com os aprendizados e conhecimentos que você teve na vida passada, com as escolhas que você teve na vida passada, te trouxeram até aqui uma perfeição que você se encontra. Então a gente tem que entender isso, a gente está buscando às vezes uma perfeição numa única vida. A gente tem uma síndrome de angelitude, uma neurose de santificação muito grande, né? Querendo em uma vida já estarmos lá no mesmo estágio do Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, entre Irmãs, entre tantos outros espíritos de alto escalão que nós conhecemos, né? Existem outros que certamente a gente nem conhece. Mas não, aceite-se como a perfeição que você é hoje, porque você é um ser perfectível e perfeito com as experiências que você trouxe até hoje. Isso nos faz descarregar um peso muito grande. Eu sou perfeito com as escolhas que eu fiz até esse momento. Posso melhorar? Sim, posso melhorar bastante. Ah, então não é a perfeição? Não, não é a perfeição absoluta, mas é a perfeição com o que você podia fazer com as suas experiências, com o seu conhecimento, com a sua razão e com a sua emoção. Você chegou até aqui num grau de perfeição muito grande e ainda existem outros graus para melhora. Então vamos parar com a neurose. Nenhum número é limite para nós. A perfeição não tem limite. Então, se a perfeição não tem limite, eu posso me entender como um ser perfeito. Nesse momento eu sou uma pessoa full, plena, harmonizada, equilibrada, satisfeita como eu estou, sabendo que ainda tenho muito a melhorar, mas também olhando para trás e vendo que já melhorei muito, sabendo que já passei por vários reinos da minha evolução, sabendo que já passei por várias vidas e já errei muito nas vidas passadas. Puxa vida, eu evolui bastante. Nas vidas passadas, isso que eu sou hoje era a perfeição. Hoje nós temos um norte que é lá o homem de bem. A virtuosidade está lá no homem de bem. Então eu sei que eu ainda tenho um caminho lá que nos parece distante. Mas eu sei que eu estou fadado a chegar lá. Mas eu tenho que primeiro me aceitar. Aceitar ao mesmo motivo a dualidade que nós temos, do bem e do mal, aceitar a minha dualidade de falível e perfeito. E entendendo essa minha dualidade, eu encontro o meu equilíbrio, a minha harmonização. E é isso que o Fernão Capelo começou a entender, que ele não estava fracassando e nós não estamos fracassando na nossa vida. Nós estamos encontrando meios de encontrar a plenitude de nos melhorarmos. E existe uma outra passagem do livro que o Chiang voava pela luz, voava na velocidade do pensamento, né? Olha aí outra analogia, né, aos espíritos evoluídos. E o Chiang ensinou para o Fernão Capelo Gaivota que para voar a velocidade do pensamento, para onde quer que seja, você deve começar por saber que já chegou. Então, o que o Chiang estava falando? Fernão, você tem que saber o ponto que você quer chegar. Quando você mentalizar esse ponto, essa jornada vai ficar mais fácil, porque você sabe do ponto que você quer chegar até onde você está, você sabe qual a sua caminhada, o que você tem que fazer. Do fim para o começo você entende seus passos. E aí você começa a sua jornada, sabendo que você já chegou, sabendo que você está destinado a esse objetivo, a essa sua meta. E se nós entendermos
que nós estamos destinados a uma meta maravilhosa, vai ser mais fácil. Aí a gente supera a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não! Ah, eu sou explosivo mesmo, eu sou irritadiço mesmo, eu sou inflexível mesmo. Não! Você está, mas sabendo, aceitando que você é inflexível, irritadiço, que você explode fácil, sabendo disso e que você quer melhorar para atingir o equilíbrio, puxa vida, eu tenho que atingir o equilíbrio. E hoje eu estou aqui. O que eu tenho que fazer daqui para cá? E aí poder dar os passos. Então eu venho, primeiro, numa decrescente, para depois aprender o meu caminho. E era isso que o Shang falou. Entenda que você vai chegar lá. É a mesma coisa que Jesus falou para os apóstolos quando eles não conseguiram expulsar os demônios. Quando Jesus ensinou sobre a fé do grão de mostarda. Que quando acreditarmos em nós mesmos, a nossa jornada será mais fácil. Então essa fé inabalável que temos que ter dentro de nós. A fé inabalável. A que remove montanhas, que vem da consciência de si. Sim, hoje sou um ser limitado, mas quanto mais eu expandir a minha mente, quanto mais eu colocar a minha humildade, a minha caridade, a gratidão, a plena força, mais frutos eu poderei colher. Lei da atração e da abundância. Quanto mais eu aprender, mais conhecimento eu verei que tenho a buscar. E quanto mais conhecimento eu for buscar, mais conhecimento eu terei para espalhar mundo afora. Até que eu chegue no amor ao próximo. E quando Fernão estava lá, naquele mundo mais evoluído, voando, um dos melhores alunos do Xiang, ele resolveu retornar. Resolveu retornar para o bando que o havia banido, por amor ao próximo. Porque o Fernão perdoou o bando que o havia banido. Que foi somente quando o bando baniu o Fernão Capelo Gaivota que ele pôde encontrar esse novo grupo e conseguir se melhorar e evoluir. E quando ele conseguiu evoluir plenamente dentro de um determinado estágio, ele quis levar a verdade que ele havia encontrado ao grupo. Nem todos quiseram ouvi-lo. Nem todos acreditaram que ele havia encontrado a harmonia espiritual, a tolerância, o não julgamento. Achavam muitos que ele estava lá como um charlatão, querendo encontrar algumas gaivotas mais bobinhas para ele ganhar algo. E não, ele voltou pelo amor incondicional. Algo que particularmente eu acredito que nós ainda não sabemos o que é o amor incondicional. A gente está no caminho através da caridade, da tolerância, do não julgamento, mas a gente ainda tem dificuldades em praticá-lo pela nossa jornada terrena, pelo mundo de provas e expiações que ainda estamos passando. Né? Então talvez por isso a gente não entenda. E o Fernão, quando regressou para o seu bando, o Fernão já tinha discípulos, inclusive, nesse mundo, ele já havia se tornado um professor, e aí um dos discípulos dele perguntou, mas Fernão, você vai voltar para um bando que quase o trucidou, o estraçalhou, como você consegue amar um bando de gaivotas que tentou matá-lo? E o Fernão falou, não é isso que você ama, você não ama o inferno. Você não ama as mazelas, você não ama as dificuldades, mas você tem que treinar o seu hábito mental também. Então tem que treinar até ver a verdadeira gaivota, o que é de cada o que é de bom em cada uma daquelas gaivotas. E aí ajudá-las a ver isso nelas próprias. E não é isso que Jesus fez conosco. Jesus não veio aqui, não retornou a um bando, nós aqui, menos evoluídos, para nos ensinar. Pelo quê? Pelos seres ruins que nós éramos? Não. Por amor aos seres que ele sabia que existiam. Espíritos a evoluir,
E Jesus veio para nos ajudar, para nos mostrar o caminho. E cada vez que nós encontrarmos um caminho adequado, um caminho correto para as nossas vidas, nós podemos auxiliar os outros a isso. E numa espiral crescente, ascendente, a gente vai auxiliando cada vez mais pessoas. E se um auxilia alguém aqui, outro auxilia alguém aqui, outro auxilia alguém ali, daqui a pouco essa tela, ó, tá toda cheia, toda repleta de harmonia, de equilíbrio, de plenitude. Porque se eu consigo ajudar mais um, mais dois, você que está aí ouvindo, assistindo, consegue ajudar mais um, mais dois, esses mais um, mais dois vão potencializando, a gente entra aí numa espiral, numa ascendente muito, muito maravilhosa de transmissão de conhecimento, de abraço fraterno, de palavras do bem, de emanar energias positivas. E aí a gente começa a se desenvolver cada vez mais. Então todos nós temos que nos sentir especiais, porque nós somos especiais. Todos nós somos filhos da grande gaivota. Como dizia o Fernão Capelo Gaivota, todos nós somos filhos de um Pai maravilhoso, amoroso, justo, misericordioso. Temos que crer nisso. E através dessa crença num Deus maravilhoso, crendo, tendo fé e esperança que estamos destinados à perfectibilidade, aceitando a nossa falibilidade, e é aí que a gente vai progredir cada vez mais. Então, somos capazes, inclusive, de fazer milagres. Peguei pesado? Será? Cada vez que você vê uma criança chorando porque caiu na rua e ralou o joelho, quando você abraça, dá carinho e assopra um machucadinho, faz passar aquela dor e aquele medo, você não está praticando um milagre? Cada professor que ensina o aluno a fazer a bolinha redondinha com uma perninha e ensina a letra A, não está promovendo um milagre na vida daquela pessoa? Cada abraço, cada palavra positiva que você dá e muda o estágio angustioso e melancólico de uma pessoa, você não está promovendo um milagre? Então o milagre está aí. Está aí para nós promovermos. Através da nossa caridade, através da nossa humildade, nós estamos destinados a sermos seres divinos. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Foram palavras de Jesus. Se ele disse isso, por que é que nós não vamos acreditar? Por que é que a coisa mais difícil do mundo é convencer o pássaro de que ele é livre? Não, o pássaro não precisa de convencimento que ele é livre. Ele simplesmente voa. Quando ele está no ninho, a mamãe pássaro inclusive o joga para fora do ninho para que ele saiba que ele tem a capacidade de voar. E porque nós, pássaros, não estamos querendo voar? Nós temos uma capacidade maravilhosa para voos altos, voos longos, voos acrobáticos, voos em formatura com nossos pares. Cabe a nós acreditarmos nisso. Eu acredito que nós conseguimos fazer isso. Conseguimos fazer hoje, aqui, agora, nesse momento de dificuldade. Nós temos a escolha, o livre-arbítrio. Cada vez que a gente recebe uma mensagem positiva, a gente pode passar para frente. E cada vez que a gente recebe uma mensagem negativa, de simplesmente apagá-la. E aí a gente começa a trabalhar uma corrente do bem, uma corrente extremamente benéfica para a humanidade. Cada um de nós é, em realidade, uma ideia ilimitada de liberdade. Cada um de nós tem um poder que a gente ainda não
não tem noção do que é. Hoje, com a ciência se unindo mais à espiritualidade, através de estudos quânticos e por aí vai, eu não vou nem entrar nessa seara, né? Mas através de todos esses estudos que a gente realmente, através da doutrina espírita, uniu-se, filosofia, ciência e religião, elas não mais se digladiando e elas sim se congraçando, a gente consegue compreender um pouco mais o poder ilimitado que nós temos de fazer o bem, de auxiliarmos a nós e aqueles que estão à nossa volta. Nós somos livres para ir aonde nos aprouver, a sermos quem somos, e nós somos seres de bem. Nós somos espíritos de luz. Estamos destinados à perfeição. Mas quais são as escolhas e atitudes que estamos tendo? Como ensinou o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Eu posso buscar só a materialidade, eu posso buscar a luxúria, eu posso buscar a gula e todos os outros vícios, os 7 pecados capitais e por aí vai. Tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Para a minha evolução, para o meu desenvolvimento, a gula, a luxúria, os maus pensamentos, a fofoca, a maledicência, nada disso me convém. Eu posso escolher andar com elas. Posso escolher as más companhias, mas elas não me convêm. Qual é o caminho que nós, gaivotas que somos, espíritos livres para voar, quais são as escolhas que nós estamos fazendo neste corpo material encarnado? A escolha que eu peço a cada um de vocês, a escolha que se tangibiliza com atitude, é que você continue descobrindo, pouco a pouco, todos os dias, o verdadeiro Fernão Capelo Gaivota que existe dentro de você. O verdadeiro ser ilimitado apesar das limitações. O verdadeiro ser perfeito apesar de suas falibilidades. Encontre a perfeição que existe dentro de você. Aceite as suas falhas, porque é o primeiro caminho da sua perfeição. Acredite, não há limites para quem quer melhorar. Cristo nos ensinou isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Não há limites para a sua evolução, não há limites para o seu crescimento. Voe alto, voe longe, voe até o horizonte. Abra suas asas da mente, do coração, liberte seu espírito e faça o bem para você e para toda a humanidade. Acredite nisso. Eu tenho começado a aprender. As palavras são fáceis de falar. A prática parece que é mais difícil, sim. Por quê? Porque a gente coloca travas em nossa cabeça. Eu estou começando a aprender alguns voos. Desejo que vocês venham comigo nesses mesmos voos. Os voos que foram ensinados pelo Richard Bach e o Fernão Capelo Gaivota, mas os voos principalmente que foram ensinados por Jesus Cristo e todos os seus discípulos de espiritualidade do bem, que nos trazem tantas obras, tantos livros, tantas passagens maravilhosas na vida espiritual, na vida terrena, tantos conhecimentos e experiências que agregam ao nosso ser. Então voe alto, vamos voar juntos, em orações, em vibrações e em pensamentos positivos. Para encerrarmos, eu peço mais uma vez que fechemos os nossos olhos e, elevando o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus Cristo,
a todos os benfeitores espirituais, intercessores do Messias, aos nossos guias, anjos mentores e anjos guardiões, protetores particulares. Agradecemos por tudo que nos tem feito, pelos ensinamentos, pelos conhecimentos, pelas intuições, pelo conforto amigo que sentimos todos os dias, envolvidos e abraçados, com uma sensação maravilhosa. Elevamos o nosso espírito ao alto, com um sentimento de gratidão. Gratidão, Deus Pai. Gratidão, Jesus Cristo. Gratidão a toda a espiritualidade do bem e gratidão a todos os nossos irmãos encarnados que nos auxiliam a cada dia a aprender e a melhorar. Que assim seja. Mais uma vez eu agradeço a vocês por estarem conosco, agradeço mais uma vez ao Jefa Sorocaba pelo convite e desejo que você possa alçar grandes, longos e maravilhosos voos. Que assim seja e até uma nova oportunidade.